ESTV segunda edição. Oferecimento Hospital Unimed Noroeste Capixaba. Acreditado ONA nível 2. Excelência em cuidar. Olá, boa noite. Hoje, Colatina confirmou mais 9 casos de coronavírus. O total passou para 127. A gente vai falar agora com a Gabriela Fardim como está a saúde desses pacientes. Boa noite, Bárbara, também a todos que nos acompanham. Pois é, desses 9 casos a mais que Colatina registrou hoje, de acordo com a Prefeitura, são 5 homens e 4 mulheres com idades entre 26 e 75 anos. E 7 desses pacientes estão em isolamento domiciliar, porque, de acordo com a Prefeitura, apresentaram sintomas mais leves da Covid. E 2 pessoas precisaram ser internadas. Essas pessoas estão em hospitais particulares aqui da cidade. Apesar disso, também, de acordo com a Prefeitura, o estado de saúde dessas pessoas não é considerado grave, porque esses pacientes não precisam, por exemplo, da ajuda de aparelhos para respirar. Desse total de 127 casos que Colatina apresenta hoje, morreram 2 idosos de 62 anos e uma técnica em 36 pessoas seguem em isolamento domiciliar, 66 pessoas já são consideradas curadas, elas estão clinicamente curadas e 12 pessoas seguem internadas em hospitais aqui da cidade. Aliás, essa é uma grande preocupação que surge nesse momento em que o número de casos está aumentando tão rápido. A quantidade de leitos disponíveis, principalmente de UTI, para atender a todos os pacientes que precisarem de internação, e isso não só para moradores aqui de Colatina, mas também de toda a região noroeste. O Hospital Silvio Avidos, aqui em Colatina, é referência na região noroeste para atendimento de pacientes da Covid-19. E todas as vagas de UTI estão ocupadas. Isso preocupa muito o município, isso preocupa muito a Secretaria Estadual de Saúde também. Nós estamos conversando, nos articulando na estratégia de ver se a gente consegue ampliar ainda mais o nosso número de leito. Eu acho muito importante também a gente aproveitar a oportunidade para pedir às pessoas que elas se reportem ao Hospital Silvio Avidos só em caso de extrema necessidade, que de primeira que elas procurem as unidades básicas de saúde. É muito importante que as pessoas não vão até o Hospital Silvio Avidos se não forem pessoas com gravidade para tanto. Muito importante a gente conseguir drenar o fluxo só dos pacientes mais graves para lá. No começo da tarde, o governador Renato Casagrande conversou pela internet com o diretor do Hospital Silvio Avidos, Almiro Schmidt, sobre a ampliação dos leitos para pacientes da Covid-19. Atualmente, o hospital tem 17 leitos de UTI, mas com as obras que estão acontecendo, esse número vai subir para 44. Entre leitos de UTI com isolamento e enfermarias, o Silvio Avidos tem ao todo 51 leitos para pacientes em tratamento da doença. O diretor do hospital falou com o governador sobre o prazo para a conclusão dessas obras. Nós vamos chegar aos 44, 14 leitos da tenda, não é isso? Da tenda. E chegaremos aos 44 em quanto tempo? Bom, estamos aguardando agora 2 obras terem término. Tem a reforma da extensão da UTI, que era de 4 leitos, e a ampliação para mais 2, vão totalizar 6. Essas obras estão previstas para serem entregues até o final do mês. E dentro do hospital, no espaço que era a enfermaria 1, 2, 3 e 4, mais uma obra, né, que está sendo feita pela CESA, pela equipe de engenharia, contratada, né, pela CESA, e que, com prazo de 30 dias, acredito que seja pronto. Estamos comprando mais equipamentos, mais respiradores, contratando mais profissionais, mas a gente precisa de chegar a um limite nisso, e o limite chega na redução da interação. Então, a gente tem que reduzir a interação para que a gente controle o sistema de saúde. Então, investimentos como este ajuda a gente a manter o sistema de saúde organizado.
Eu estou aqui no centro da cidade, em frente ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, né? E essa obra que está sendo feita para ampliar o número de leitos de UTI aqui no Hospital Silvio Avidos está sendo feita com a parceria da empresa Luz e Força Santa Maria, aqui de Colatina, que está ajudando, que está contribuindo para essa obra também. E essa preocupação com a ocupação dos leitos, especialmente os de UTI, não acontece só aqui em Colatina, onde já não tem mais leitos no Silvio Avidos, é uma preocupação que acontece também na Grande Vitória, onde mais de 80% dos leitos já estão ocupados. Tem hospital na Grande Vitória que já não tem mais vaga para receber nenhum paciente com a Covid-19. Os hospitais Evangélico em Vila Velha e Silvio Avidos em Colatina não têm mais vagas de UTI, unidade de terapia intensiva. O Dório Silva, que ontem também estava sem leitos, agora tem 3 unidades. Uma preocupação para os médicos. Em entrevista hoje ao Mauro Ferreira Pinto, disse que prevê falta de leitos em poucos dias. Nós já estamos com 80% de ocupação de leito dessa situação. Se isso aumenta, não tem onde internar. Aliás, eu prevejo que a gente vai ter problemas de leito hospitalar no estado em 1 a 2 semanas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI já passa de 78% no Espírito Santo. Na Grande Vitória, a taxa de ocupação está em 83,67%. Significa que de cada 10 leitos, 8 estão ocupados. É uma sensação que a gente vê cada vez mais gente próxima, tem médicos, tem profissionais de saúde sendo contaminados e o grau de projeção, apesar do estado estar aumentando o número de leitos, o grau de ocupação está subindo muito rapidamente. Eu já falei mais de uma vez que a minha sugestão era que o governo procurasse, Forças Armadas procurasse algum lugar para fazer leitos em quantidade, porque eu tenho a impressão que nós vamos ter problema de leito. O Hospital Jaime dos Santos Neves tem 25 leitos de UTI disponíveis. O subsecretário de Saúde garantiu que, além de aumentar os leitos de UTI, vai ampliar a capacidade das enfermarias. Estão entrando em operação mais 29 leitos de UTI no Hospital Jaime. No dia de hoje, nós temos mais 40 leitos, sempre de UTI, vinculados a hospitais privados que estarão disponíveis a partir de hoje. Ainda essa semana, possivelmente, ou semana que vem, mais 40 leitos também da iniciativa privada. Também, a partir de hoje, mais 150 leitos de enfermaria. Casagrande também participou de uma reunião com os prefeitos. Foi definido que o mapa de risco do coronavírus terá novos critérios. Além da taxa de ocupação dos leitos de UTI e do número de contaminados em relação à população, também serão critérios de risco a taxa de letalidade do coronavírus, o índice de isolamento dos moradores e a quantidade de idosos em cada município. Fizemos uma reunião com muitos prefeitos, né? Uma reunião também foi longa, foi grande, mas uma reunião com muitos prefeitos, em que a gente tratou desse tema, ter um trabalho que possa convencer as pessoas que têm que manter o isolamento, manter o distanciamento. É importante isso para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde. Até agora a gente conseguiu resolver, mas não sei se a gente vai conseguir resolver por muito mais tempo. Nós temos um limite na ampliação de leitos de UTI por diversas razões, por razões financeiras, logicamente, por razões de equipamentos, por razões de profissionais de saúde. Então, nós temos limitações, que a gente tem que saber que a gente tem que controlar a velocidade do contágio para que a gente não tenha uma sobrecarga no sistema de saúde. O presidente da Associação dos Municípios do Estado também falou sobre a reunião. Com essa nova matriz, municípios que estavam no risco moderado passam a ir para o risco alto. Posso citar o exemplo de Presidente Kennedy, Afonso Cláudio, Marataízes, Santa Teresa, Alfredo Chaves, que passa a ser risco alto novamente, os municípios da Grande Vitória e o município de Fundão. A Munes orienta os prefeitos que se preparem, se organizem para essa nova normativa e também a gente pede à população, à sociedade, que mantenha o isolamento, o uso de máscara, só busque o comércio se você realmente precisar e nesse momento nós precisamos da ajuda de todos os capixabas para vencermos juntos essa pandemia. Essa nova matriz de risco dos municípios começa a valer neste domingo. E veja a seguir, mesmo com a pandemia, alguns pacientes não podem parar o tratamento que já faziam antes. É o caso de pacientes com câncer ou que têm problemas no coração.
Quarta, 20 de maio, você vai conhecer preços baratos de verdade. A abertura do Super Atacado Lavagnoli. Uma nova loja, mais conforto, mais espaço e muita economia. Quarta, 20 de maio, a abertura do Super Atacado Lavagnoli. Você concorda que consumir de forma responsável ajuda a evitar o desperdício de alimentos? Todo mundo concorda, mas nem todo mundo faz. Então, faça. Escolha embalagens de vidro, alumínio ou papel reciclado. É assim que se faz o amanhã. Quem concorda, faz. Tereza Cristina não conseguiu se livrar de Marcela. Ela está viva e pode se recuperar. Acontece que dessa vez sou eu quem tem que fazer alguma coisa. A madame? Fazer o quê? E Griselda teve outra decepção com o filho anterior, mas não vai deixar barato. Vai fazer o que aqui? Eu vim dar uns tapas nesse moleque. Não adianta fugir não, que você não me escapa. Hoje, fina estampa. Por causa do coronavírus, a orientação é ficar em casa e só procurar a unidade de saúde se estiver se sentindo muito mal. Mas alguns pacientes que já estavam em tratamento antes da pandemia não podem parar. Seu Walter tem 70 anos e passou recentemente por uma cirurgia no coração. Ele precisa do acompanhamento médico, mas a consulta foi assim. Ele lá em Pancas, dentro de casa, e o médico no consultório, aqui em Colatina. Muito bom, semelhante ou quase igual à presencial. Essa tem sido a alternativa encontrada pelo cardiologista para fazer algumas consultas. Praticamente todos os pacientes são idosos e precisam ser avaliados com frequência. Mesmo assim, apesar do reforço nos cuidados de higiene e das medidas para respeitar o distanciamento social, no mês passado, 70% deles deixaram de vir ao consultório. O problema é que o atendimento presencial é indispensável em certos casos. É lógico que o médico não consegue, nesse momento, medir uma pressão, ele não consegue palpar o paciente, não consegue auscultar o coração do paciente, mas a gente consegue, com uma certa confiabilidade, pescar aquele paciente que precisa vir consultar, aquele paciente que está dando sinais de descompensação, ele precisa vir consultar. E essa situação está se repetindo em muitos lugares. Por causa do novo coronavírus, as pessoas que sofrem de doenças crônicas ou têm problemas sérios de saúde e que por isso precisam de acompanhamento médico frequente, estão com medo de ir aos hospitais e consultórios justamente porque fazem parte do grupo de risco. Com isso, elas deixam de ir a consultas, de buscar tratamento, e essa situação tem preocupado muito os médicos, porque sem os cuidados necessários, o quadro de saúde dessas pessoas pode se agravar. Esses pacientes de alto risco, com doenças cardiovasculares graves, eles precisam de manter o acompanhamento, porque se eles postergarem esse acompanhamento ou se postergarem a busca do médico, ficarem em casa sentindo dor no peito, mal-estar, picos hipertensivos, isso pode culminar com um ataque cardíaco, com um infarto, com arritmia grave. E o paciente entender também, aqueles pacientes que têm doenças cardiovasculares e oncológicas graves, não é o momento de se afastar do médico. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. E aqui no Brasil não é diferente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os problemas no coração matam mais que o câncer, a violência e os acidentes de trânsito. E a conta é triste. Neste ano até agora, mais de 138 mil mortes foram registradas, o que dá mais de 1.000 por dia. De acordo com o médico, muitas vidas podem ser salvas se o socorro vier no tempo certo. Mas muitas pessoas estão ignorando os sintomas. Nossa preocupação é que a não procura pelo serviço de saúde, principalmente nas doenças cardiovasculares e oncológicas, eles podem gerar uma segunda onda de eventos. O paciente, teoricamente, ele pode escapar da infecção do Covid, mas ele vai ter uma complicação cardiovascular ou uma complicação oncológica aguda. É só tomar os cuidados de usar a máscara, lavar as mãos, manter distância de outros pacientes, que dá tudo certo. E tem mais uma pesquisa sobre o coronavírus acontecendo aqui no estado. Desta vez é do IBOP em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. E essa pesquisa já começou aqui em Colatina. Hoje no ES1, a secretária de Saúde do município falou sobre o assunto.
Não sei se todo mundo observou, mas isso foi bastante veiculado no final de semana. Várias cidades relataram o acometimento de problemas em relação ao desconhecimento da pesquisa. Mas nós fomos informados pela CESA neste fim de semana que a pesquisa ia ser realizada aqui em Colatina e na nossa expectativa ela seria iniciada de hoje para amanhã, mas parece que os pesquisadores adiantaram um pouquinho essa questão. Então aqui no Espírito Santo, além de Colatina, São Mateus, Cachoeira e Vitória. Aqui em Colatina vão ser testadas 250 pessoas. Eles estão fazendo uma pesquisa, um questionário e também um teste rápido. É um outro inquérito sorológico, não tem nada a ver com aquele feito pelo governo do estado? Não, não tem nada a ver com o inquérito sorológico que está sendo realizado pela CESA em parceria com os nossos profissionais de saúde. Essas pessoas, elas estão fazendo essa pesquisa através da Universidade Federal de Pelotas e isso é em parceria com o Ministério. O município foi comunicado, então, no fim de semana, agora está tendo essa pesquisa aqui também. Isso vai ajudar, de alguma forma, a saber como está o vírus aqui na cidade? Com certeza. Eu acho que toda iniciativa nesse sentido vai ser muito importante para apoiar as decisões, que a gente precisa tomar. A gente já está acompanhando os casos nossos, estão subindo muito rápido, Nós estamos hoje no município com mais de 600 notificações, nós temos mais de 80 amostras aguardando análise, temos bastante casos suspeitos, o número cresce a cada dia, Então isso é uma preocupação muito grande e eu penso que isso vai nos ajudar também. Nesse período de pandemia e escolas fechadas, os pais que têm filhos em colégios particulares tentam a redução da mensalidade. Alguns já conseguiram, outros tentam na justiça ou esperam a aprovação de uma lei que vai exigir esse desconto. Há 2 meses, as aulas do Benício são assim, online, no computador em casa. Mas mesmo com o suporte da escola, a mãe, Rafaela, não está nada satisfeita. Aquilo que foi contratado no início do ano, a gente não está tendo hoje. Seja de espaço físico da escola, porque quando nós contratamos, a gente contratou o uso de quadra, de laboratórios de informática, laboratórios de ciências. Contratamos toda a infraestrutura da escola e hoje a gente não faz uso disso. Além da própria educação, do próprio ensino. Nós não contratamos o ensino online, contratamos o ensino presencial, uma quantidade de horas, aulas, e isso não está sendo respeitado hoje. A escola enviou um comunicado informando que não teve nenhuma redução de custos. Também informou que mantém a oferta de aulas à distância. Por isso, não tem necessidade de redução nas mensalidades. A Rafaela faz parte da comissão de pais de uma escola particular de Vitória, que está brigando na justiça pela redução na mensalidade. A gente entrou com uma reclamação no Ministério Público. Essa reclamação ela já está em processo já. Entramos também no PROCON e entramos no núcleo de mediação. O Gustavo não precisou brigar para reduzir o custo da escola do filho Max, de 4 anos. Ele é diretor de arte numa agência de comunicação e está trabalhando em casa. Com a pandemia, teve o salário reduzido e ainda tem dividido o dia com as atividades escolares do filho. Ele considerou justo o desconto de 30% que a escola ofereceu aos pais. Eles mesmos já chegaram e proporam reduzir em 30%. E 30% é um valor que eu considero honesto a princípio. Afinal de contas, todos temos custos, Tanto eles quanto eu, não dá para ignorar isso. O projeto para a redução da mensalidade já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora está sendo analisado pela Comissão de Educação. Ainda vai passar pelos colegiados de Saúde, Direito do Consumidor e Finanças. E com parecer favorável, segue para votação em plenário. E caso seja aprovado, segue para análise do governador Renato Casagrande, que pode sancionar ou vetar o projeto. O projeto de lei em questão, ele estabelece um desconto de 30% nas mensalidades da rede privada de ensino, mas só vai poder ser assim efetivado a partir do momento em que for transformado em lei. Caso não seja transformado em lei, é importante que os pais e as escolas busquem um reequilíbrio das suas condições, das suas relações e, a partir daí, estabeleçam uma nova realidade. Porque nós temos que pensar que muito
do que vai vir a acontecer no futuro médio e longo prazo é um grande número de pais tirando os seus filhos da rede privada e levando os seus filhos para a rede pública. Mas nós temos que considerar também que o grande número de demandas vai fazer com que muitas dessas pessoas fiquem sem escola. No ensino infantil, vários pais já tiraram os filhos da escola. Nos demais ensinos, a gente vê que isso também aconteceu, mas em números menores. O projeto de lei ainda está em tramitação na Assembleia. O advogado do Sindicato das Escolas Particulares disse que o projeto é inconstitucional, que o Estado não pode decidir sobre isso, já que tem lei federal que trata do assunto. O PROCON estadual orienta que as escolas conversem com os pais, apresentem os custos e ofereçam descontos se não estiver cumprindo o contrato. Amanhã o sol predomina na região noroeste, mas tem possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas caem mais um pouco. Em Alto Rio Novo, a máxima não passa dos 21 e a mínima chega aos 12 graus de madrugada. Aqui em Colatina, a temperatura varia entre 14 e 24. E na cidade de Governador Lindenberg, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Daqui a pouco a gente volta com os novos números da Covid aqui na região noroeste. Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Elisa terminou tudo com Jonatas, mas ele não vai desistir assim tão fácil. Você? O que você tá fazendo aqui, Jonatas? Por que você entrou na minha casa, moleque? Daqui a pouco, Totalmente Demais. É S2 de volta com a cotação do café. Arábica tipo 6, R$ 530 a saca, Arábica 7, 396 e o Conilon tipo 7, R$ 343 a saca. Agora a gente volta a falar com a Gabriela Fardim, que tem mais informações sobre o coronavírus na nossa região. Gabi, além de Colatina, que registrou 9 casos hoje, quantos municípios aqui do Noroeste também registraram novos casos nas últimas 24 horas? Pois é, Bárbara, além de Colatina, que com esses 9 casos a mais chegou a 127 casos positivos hoje, outras 12 cidades da região noroeste confirmaram 33 novos casos da Covid-19. Entre essas cidades está São Domingos do Norte, que até então não tinha nenhum caso confirmado. Ontem à noite registrou o primeiro caso, que de acordo com a prefeitura é um homem de 44 anos que mora no interior do município e está internado. Os familiares dele estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. Outros 6 moradores lá de São Domingos do Norte que estão com a suspeita da doença estão em isolamento domiciliar também. Além de São Domingos do Norte, a Coporanga confirmou 7 casos de ontem para hoje, 4 ontem à noite, outros 3 ao longo dessa terça-feira. O município agora então tem 23 casos confirmados da Covid-19 e uma moradora lá do município morreu por causa da doença. Barra de São Francisco confirmou 6 casos a mais hoje, com isso chegou a 50 casos confirmados e uma moradora lá no município, uma idosa, morreu também por causa do novo coronavírus. Além de Barra de São Francisco, Itarana, que até então tinha 3 casos confirmados, confirmou mais 7 hoje e agora tem 10 casos confirmados da doença, Bárbara. E ao todo, então, a região noroeste tem 18 municípios onde há casos confirmados da Covid-19, mais de 300 casos e 13 mortes registradas, Bárbara. Gabi, obrigada pelas informações e uma boa noite para você. E nessa pandemia de coronavírus, a gente vem mostrando bons exemplos de empresas e empresários na ajuda a quem mais precisa. É o quadro Solidariedade S.A.
A Petrobras doou 20 mil testes para diagnóstico da Covid-19 no Espírito Santo. Os testes foram entregues à Secretaria Estadual de Saúde e ao Laboratório de Saúde Pública do Estado e faz parte de um lote que a empresa encomendou aos Estados Unidos no final de março. Além disso, a companhia comprou 5 mil máscaras de tecido junto ao projeto Tamar para distribuir aos colaboradores que precisam atuar nas instalações da companhia no estado. O investimento total dessas ações é R$100. A Petrobras vai doar também combustível para abastecimento de ambulâncias de hospitais públicos e filantrópicos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Nós acreditamos que a integração de esforços entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil é o caminho para que a gente possa sair dessa crise. Mais do que nunca, as empresas responsáveis precisam atuar e estão atuando em parceria com a sociedade civil, na busca de soluções para esse enfrentamento ao coronavírus. A Supergasbras, empresa de distribuição de gás, doou 1.800 botijões de 13 quilos para mães de comunidades carentes do Espírito Santo, localizadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. O investimento será de aproximadamente R$136 mil. A ação é fruto de parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, e é uma forma de ajudar essas famílias no item essencial na alimentação, ainda mais diante da falta de gás relatada nas últimas semanas aqui no estado. A Supergasbras está ajudando o brasileiro a enfrentar esse momento da pandemia, não só entregando o produto na sua casa, como ajudando as famílias que perderam a sua renda e que não têm condição hoje de comprar um botijão de gás. Desejamos a todos muita saúde e muita força. E o ES2 termina por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. ESTV segunda edição. Oferecimento Hospital Unimed Noroeste Capixaba. Acreditado ONA nível 2. Excelência em cuidar. Essa cozinha tá com cheiro de história boa.